Fala galera, beleza? Bom, temos uma questão aqui bem legal sobre um assunto bem recente que fala sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a disputa do território da Crimeia. E aí temos um textinho aqui que diz o seguinte: a Rússia anexou formalmente a península da Crimeia a seu território depois de um duro discurso do presidente Vladimir Putin em meio a pesadas críticas aos Estados Unidos, à União Europeia e ao governo interino da Ucrânia. Nesse discurso que antecedeu a assinatura da anexação da Crimeia, Putin destacou a questão como vital para os interesses russos. Segundo ele, o Ocidente cruzou uma linha vermelha ao interferir na Ucrânia. A Crimeia sempre foi e é parte inseparável da Rússia, declarou o presidente. O evento abordado na reportagem está simultaneamente associado ao presente e ao passado dos povos envolvidos. Para explicar essa ação russa em relação à Crimeia, são fundamentais os seguintes interesses do atual governo Putin. Bom, galera, a região da Crimeia é uma região de muito interesse para o Estado russo, governado pelo Vladimir Putin, por um motivo estratégico que é fundamental para a Rússia desde sempre. Tá? Aquela região da Crimeia, ela fica no Mar Negro. E daquela região, navegando pelo Mar Negro, os russos têm acesso pelos estreitos de Bósforos e Dardanelos ao Mar Mediterrâneo. Ou seja, aquela região dá acesso aos russos aquilo que nós chamamos de portos quentes. Nós chegamos a trabalhar com esse conceito em aulas como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. A Rússia tem problemas com saídas portuárias, principalmente durante o inverno, muito rigoroso, onde os mares do norte, em sua maior parte, congelam. Então a Rússia precisa de saída para o Mar Mediterrâneo, precisa de saída para portos quentes, para águas navegáveis. Isso é bom em termos comerciais e para os russos isso é fundamental também no sentido militar. A marinha de guerra russa presente naquela região precisa de uma área para agir, precisa de uma área para escoar o seu efetivo em caso de guerra. E essa região é fundamental por conta disso. Então, existe um interesse estratégico militar muito grande naquela região e existe um outro interesse do governo Putin na Crimeia também, que é o interesse em ampliar a sua aprovação dentro do país. Existe um discurso nacionalista muito forte em relação à Crimeia. Historicamente, a Crimeia pertencia à Rússia. Ela foi dada na década de 50 pelo líder soviético Nikita Khrushchev à Ucrânia como forma de comemorar os 300 anos da anexação ucraniana à Rússia. E a partir daquele momento, o território seria administrado pelos ucranianos, mas não se contava na década de 50 com o fim da União Soviética na década de 90. E isso acabou gerando uma série de problemas geopolíticos naquela região desde então. Então o governo Putin, ele associa essa guerra a um fervor nacionalista russo que é fundamental, sempre foi muito importante na Rússia para dar uma aprovação política maior ao governo. E o texto deixa isso muito claro. O discurso do Putin, quando ele fala, por exemplo, aqui, que a Crimeia sempre foi parte inseparável da Rússia, quando ele dá um aviso de que o Ocidente cruzou uma linha vermelha. Então, existe ali um discurso forte ligado ao nacionalismo como forma de ampliar a aprovação do presidente em um período onde a Rússia vinha declinando e vem declinando num certo sentido economicamente. Então, para evitar críticas ao governo, esse tipo de ação nacionalista sempre foi muito bem-vinda. Então, vamos olhar as alternativas. Na primeira, diz o seguinte: superar o pan-eslavismo e reduzir a diversidade étnica. A segunda, estimular a economia, ampliar a produção energética. Depois, combater a corrupção e reconstruir a geopolítica global. E na última, reforçar o nacionalismo e consolidar a geoestratégia militar. É esse o nosso gabarito, essa última alternativa. O reforço do nacionalismo como forma de aumentar a aprovação do governo Putin e a geoestratégia militar, uma vez que aquela região oferece saída para portos quentes para o mar Mediterrâneo pelo Mar Negro e pelos estreitos de Bósforos e Dardanelos. Um abraço.